Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Eleições 2016. Araraquara se prepara para eleger novos representantes da política municipal. Na cidade, 163 mil eleitores devem ir às urnas no dia 2 de outubro. Pela segunda vez, Elaine irá participar como mesária nas eleições. A agente operacional que trabalha nesta creche em Araraquara tem orgulho em colaborar com este momento democrático para o país. Eu acho importante eu participar de um ato cívico e assim estar dentro e próximo da política nacional municipal. O mesário, na verdade, ele recepciona, confere a documentação, vê o RG e o título do eleitor, se bate. Assim como Elaine, cerca de 2.000 pessoas aqui em Araraquara estarão envolvidas na organização das eleições municipais. O pleito, que acontece no dia 2 de outubro, deve levar às urnas até 163 mil eleitores. O maior local de votação será a Escola Estadual Bento de Abreu, que fica no centro da cidade. Aqui, cerca de 7 mil eleitores devem comparecer às urnas para eleger vereador e prefeito. No cartório da 13ª Zona Eleitoral, os trabalhos são intensos há menos de 4 meses das eleições. As 228 urnas guardadas nesta sala serão substituídas por modelos mais novos. E às vésperas do pleito, alguns serviços ainda podem ser oferecidos ao eleitor. Quem vier ao cartório consegue retirar a certidão de quitação eleitoral, regularizar eleições que a pessoa se ausentou, com recolhimento de multa, e a segunda via do título eleitoral. Na cidade, aproximadamente 19 mil pessoas fizeram o cadastramento biométrico, o que representa pouco mais de 10% do eleitorado. Apesar disso, as próximas eleições não serão feitas com a nova tecnologia. Não vai votar pela biometria. A liberação na urna vai ser normal, o mesário vai digitar o número do título do eleitor e vai liberar a urna, mas o cadastro biométrico já vai valer para as próximas eleições, que provavelmente serão biométricas. Um evento no dia 28 de junho, na Biblioteca Municipal, deve ajudar a esclarecer os partidos políticos quanto às mudanças na lei eleitoral, que modificou prazos para as convenções e filiações partidárias, assim como o tempo de campanha no rádio e na televisão. E nas ruas, o desejo de quem tem nas mãos o poder de mudar a cidade onde mora parece ser um só: a necessidade de que haja mudanças e que elas sejam positivas. Nós nunca vivenciamos no Brasil uma realidade como nós estamos vivenciando atualmente. Perspectivas de mudança, de melhora, enfim. O povo agora realmente acordou, nós estamos agora vivenciando uma nova realidade. Eu acho que nós temos tudo para que o nosso país melhore e melhore cada vez mais a partir de agora. Eu vou procurar votar no candidato mais confiável, né? Vou saber a respeito do candidato. É o que melhor for fazer alguma coisa para a cidade. De Araraquara, Jonathan Mazzini, nas eleições 2016 para o Jornal da Clube. Voto secreto. Seu voto somando a verdade. Direto de Araraquara, Jonathan Mazzini traz mais informações. Jonathan. Para a gente falar mais sobre as perspectivas para as próximas eleições, nós convidamos o cientista político Bruno Souza da Silva. Bruno, nós estamos acompanhando no cenário político nacional, deve refletir aqui nas eleições municipais. Boa tarde para você. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos acompanham pela TV Clube. Eu acredito que em larga medida sim, isso pode se refletir sim, mas se reflete em que sentido? Em dois sentidos na minha avaliação. Por um lado vai se refletir sobretudo contra os candidatos do PT. Por quê? Porque o partido é o que até agora no nível federal o que mais perde com todos os processos da Lava Jato, das denúncias, investigações dos casos de corrupção. E por outro lado também pode sobretudo respingar naqueles candidatos que localmente têm algum histórico ruim do ponto de vista da sua moralidade pública local, ou que foram alvos de alguma denúncia, alguma questão de corrupção. Então são dois sentidos diferentes. Por um lado, pode repercutir naqueles candidatos do PT por conta de um processo de nacionalização da disputa nas eleições locais. E por outro, daqueles candidatos que em alguma medida já são acompanhados pelo eleitorado e são mal avaliados. Pelas ruas, o que a gente percebe é que há um coro pelo desejo de mudanças. Agora, que mudanças são essas que possam de fato serem percebidas na prática, no dia a dia da população? Você toca num ponto importante. O coro das ruas, na realidade, na minha avaliação, ele é um coro
sobretudo, anticorrupção e de moralização da vida pública, né? O que escamoteia, em certa medida, o real problema. Porque se a gente volta no cerne do problema, boa parte dos questionamentos que foram surgindo, sobretudo ao governo Dilma, é claro que tem, né, a questão da corrupção que vai sendo conduzida pela opinião pública por cada vez mais ir se revelando, né, toda a roubalheira que a gente acabou identificando conforme foi relatando nos jornais, mas esconde um problema real que diz respeito ao seguinte, né? O cidadão, ele perdeu em muito o seu poder de consumo e a qualidade dos serviços públicos, elas vieram cada vez mais, né, decaindo. Então, ou seja, o cidadão, quando entra no supermercado com R$100, hoje ele não compra o que ele comprava tempos atrás. Então, isso faz com que, consequentemente, a crise econômica pegue ele e ele, consequentemente, acabe culpabilizando quem? O governo. Bom, se hoje eu não tenho uma condição financeira estável, porque alguma medida o governo não conseguiu conduzir bem a administração pública. Então, ou seja, escamoteia, na minha avaliação, esse problema. Então, para a gente poder avançar melhor em termos políticos, é preciso primeiro corrigir a questão da economia, o que a gente está vendo que é o que está se repercutindo hoje, né, no debate nacional. Ok, Bruno. Infelizmente, nosso tempo é curto para um debate que levaria muito tempo, mas enfim, agradeço a sua participação e daqui a pouco eu volto ao vivo com outras informações. Ok, Jonathan?